A ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi ouvida nesta quarta-feira pela Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados. Ela foi questionada por parlamentares sobre a resolução do Conselho Nacional da Saúde, publicada no dia 20 de julho, que sugere a legalização do aborto. Nízia declarou apenas que agirá de forma estrita ao cumprimento da lei. No entanto, apesar de não possuir um efeito prático, uma reportagem do jornal O Globo mostrou que a recomendação da saúde deu origem a pelo menos 8 propostas legislativas em prol do assunto. Esse é um assunto que, claro, a gente vai girar com todos os comentaristas. Mota, de tempos em tempos a gente debate a questão que envolve o aborto, um assunto extremamente sensível e que divide opiniões. Sempre há o receio de que qualquer ajuste na legislação possa abrir alguma brecha para que o aborto seja mais fácil, mais acessível às pessoas. Queria te ouvir. O que vale a pena chamar a atenção nessa notícia, Daniel, é o Conselho Nacional de Saúde. É mais um conselho, né? Vira e mexe, a gente descobre que existe um outro conselho. E aí eu fiquei curioso, fui lá ver o que é o Conselho Nacional de Saúde, né? É uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde. A missão é fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde. O conselho é composto de 48 conselheiros, que são representantes dos segmentos de usuários, trabalhadores, gestores do SUS e prestadores de saúde. O Conselho Nacional de Saúde tem eleições a cada 3 anos. Imaginem vocês que o presidente do Conselho Nacional de Saúde não é médico. Ele é formado em gestão ambiental. É um militante político. Ele representa a Confederação Nacional das Associações de Moradores. Ele foi eleito presidente do Conselho Nacional de Saúde em 2018 e agora foi reeleito de novo. Não é médico. O que é o Conselho Nacional de Saúde? Quem empoderou o Conselho Nacional de Saúde para fazer recomendações sobre a saúde dos brasileiros? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa fazer aqui. Pois é, Zé, você fez algum tipo de gesto, também queria te ouvir. Eu quero que vocês entendam que todo o conselho aqui, ouviu a palavra conselho, saibam que é boquinha. Cada conselheiro desse recebe uma grana. E não é só o Ministério da Saúde que tem conselhos, não. Todas as estatais têm, todos os ministérios têm, e é uma forma de aumentar ganhos de apaniguados e de aliados, né? Então começa por aí, essa é a realidade. Eu estava conversando com o deputado Joaquim Passarinho. Joaquim Passarinho é sobrinho do Jarbas Passarinho, um deputado bastante atuante aqui, e ele me dizendo o seguinte, que esse tipo de frente, né, sobre drogas, sobre aborto, saúde, eles vêm de pedaço em pedaço tentando evitar o Congresso e definir normas. E nessa questão do aborto, isso já avançou demais. O Congresso Nacional nunca discutiu e votou uma lei sobre o chamado aborto legal, mas foi regulamentado pelo governo, na gestão José Serra. A história de o aborto ser feito mesmo sem a comprovação do estupro. Não é preciso comprovar, né? Então, assim, essas brechas estão sendo abertas e o Congresso de braços cruzados e olhos fechados. Tá certo. Eu quero, antes de passar para o próximo comentarista, chamar a sua atenção também para a enquete do dia. Já está publicada no portal da Jovem Pan News. Se você puder, entre agora. Se você não conhece, vai ficar bem informado, vai prestigiar o trabalho da nossa equipe e vai também poder votar e compartilhar a sua opinião acerca dos temas mais importantes do noticiário. A pergunta de hoje: você concorda com o chamado loteamento dos ministérios? É isso que geralmente se fala quando um governo acaba passando ministérios para partidos que o apoiam no Congresso Nacional. Loteamento de ministérios, um jargão muito utilizado em Brasília. Então, entre agora, jovempan.com.br, vote na nossa enquete do dia. Mais de 970 pessoas já votaram, 94,64% das pessoas que registraram suas opiniões não concordam com esse chamado loteamento dos ministérios. Já a menor parte, né, uma pequena fração, 5,36%, concordam.
entendem que é uma ferramenta aceitável, o chamado loteamento dos ministérios, que já aconteceu em muitas gestões e administrações. Então, eu reforço o convite, se você puder, entre agora no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br, registre o seu voto e a sua opinião. E a gente aqui do programa Os Pingos nos Is, sempre agradecendo a sua companhia, a sua audiência, muitas perguntas, muitos comentários e mensagens para os nossos comentaristas. Daqui a pouco, inclusive, eu vou ler algumas, inclusive a Elaine sendo muito citada, viu, Elaine? Daqui a pouco eu vou ler uma pergunta para você aqui no nosso chat. É isso, claro que sim. Gosta. Não é isso, é porque naturalmente a Elaine não participa todos os dias do programa, então quando ela participa, muitas pessoas acabam dirigindo comentários e perguntas para ela. Daqui a pouco eu vou ler, inclusive, alguns comentários, mas algumas perguntas sobre comentários que ela fez há pouco. Vamos continuar o nosso giro de análises. Elaine Keller, essa questão que envolve uma resolução que dá um entendimento para muitos parlamentares sobre liberação do aborto. Muitos pontos foram questionados por parlamentares da chamada bancada conservadora. Pois é, esse tema do aborto, do porte de armas, da questão de drogas, que a gente até discutiu extensamente aqui semana passada, né? São sempre temas muito polêmicos, né? E, obviamente, a gente vê aí uma maior polarização dentro do Congresso quando há discussão desses temas, né? Até porque a gente tem uma bancada evangélica muito forte dentro do Congresso e a bancada evangélica é conservadora e o tema do aborto é sempre muito sensível para eles, porque eles são totalmente contra qualquer tipo de aborto. Mas vale lembrar que Nízia Trindade está na pasta da saúde pela sua extrema competência e por ser extremamente técnica, tendo sido presidente do Instituto Fiocruz, né? Então ela sabe o que está fazendo nessa pasta. Nízia é, sem dúvida alguma, a melhor profissional, a melhor pessoa para estar na pasta da saúde hoje no governo Lula. E ela esteve lá, né, e pontuou que o Ministério vai seguir o que está na lei, ou seja, ela vai trabalhar dentro da legalidade, como qualquer pessoa que está num posto do governo, né? E o que é estar dentro da lei? A lei permite 3 tipos de aborto, né? Quais são eles? Quando a mulher sofre uma grave violência, como o estupro, né? Quando a gente tem aí risco de vida para a mãe ou para o feto, né? E recentemente foi aprovado também o aborto para fetos anencéfalos, né? Ou seja, aqueles que já estão em formação sem o cérebro, que também foi bastante debatido, questionado, porque tinha ali uma vida ou não, enfim, mas foi aprovado o aborto para esses casos também, né? Agora, de novo, eu queria falar a respeito da postura dos parlamentares, porque como agora há pouco eu falei de Zucco e Sâmia lá na CPI do MST, discutindo hambúrguer, né, que é ridículo, é patético uma situação dessa dentro de um Congresso. Vale lembrar que hoje, quando a ministra estava sendo lá questionada, estava ali prestando esclarecimentos no parlamento, de novo o deputado Nicolas Ferreira foi perguntar para a ministra se mulher menstrua. Ora, deputado, pelo amor de Deus, voltar com esta pauta é realmente deplorável, é fugir da questão principal, que é discutir a questão do aborto. Então, vamos tratar da pauta com a seriedade que ela precisa, né, ser encarada, né? O senhor é um parlamentar. Essa história de quem é mulher, se mulher menstrua, ora bolas, mulher menstrua, mas e aí, a mulher que entra na menopausa deixa de ser mulher? Então, é assim, totalmente descabido, desnecessário e, de novo, a gente vê um comportamento dos parlamentares muito aquém do que se espera e que se necessita para pautas tão importantes para o momento que o Brasil vive. É isso, Daniel. Tá certo. Agora, Tiago Pavinato, esse texto, essa resolução não possui efeito prático, são apenas recomendações. Só que, justamente por conta dessa resolução, acabou dando origem a propostas legislativas para barrar eventuais mudanças na legislação em relação ao aborto. Temos um
Congresso Nacional mais conservador. Qualquer tipo de mudança seria muito difícil de passar pela Câmara e pelo Senado. Concorda, Pavy? Olha, vamos lá. Nós temos 2 hipóteses legais, né? A primeira é o risco de vida para a mulher que está gestante, o caso do estupro, né? O Código Penal, ele exclui, ele tira a tipicidade do crime de aborto, do aborto realizado em mulher que foi estuprada e do aborto realizado em mulher cuja gestação gera um risco de vida para a gestante. É a jurisprudência, né? O Supremo Tribunal Federal vem e fala do feto anencefálico. O que é isso? É o feto que não tem cérebro. Isso está na lei, no Código Penal? Não. Isso é uma interpretação que até faz sentido, senhores, porque veja, o fim da vida, para que se emita uma certidão de óbito no Brasil, o que é preciso? Quando é que o médico tem que marcar a hora da morte do paciente? O momento em que o cérebro para de funcionar. E a lei determina que a vida, a atividade cerebral, é aquela que demarca o fim da vida. Logo, se a vida ocorre enquanto existe atividade cerebral, nunca haverá vida humana se não existir um cérebro no feto. Portanto, essa interpretação do Supremo Tribunal Federal, que faz todo sentido, um corpo que está sendo gestacionado sem um cérebro não é uma vida humana, porque o fim da vida humana é demarcado pela atividade cerebral. Se não tem cérebro, nunca terá vida. Então faz sentido. Agora, nós vemos essa discussão da resolução 715 de 20 de julho de 2023 do Conselho Nacional de Saúde. O que é o Conselho Nacional de Saúde? O Conselho Nacional de Saúde, ele é um conselho que dá assistência ao SUS, Sistema Único de Saúde, que é vinculado ao Ministério da Saúde, e esse conselho tem 43 ou 48, se não me falha a memória, profissionais, que todo ano eles se reúnem para fazer sugestões ao Ministério da Saúde e, assim, para que o Ministério da Saúde atue junto ao Congresso Nacional, para que adote, para que persiga, para que implemente as resoluções que são conclusões, né, desses plenários que o Conselho realiza. Então ele não tem valor legal nenhum. É apenas uma sugestão. E o que aconteceu nesta resolução do dia 20 de julho? Veja que a notícia nem é de hoje, né? É do dia 20 de julho. Na resolução número 49, o texto diz: garantir a intersetorialidade nas ações de saúde para o combate às desigualdades estruturais e históricas, com a ampliação de políticas sociais e de transferência de renda, com a legalização do aborto e a legalização da maconha no Brasil. O que eu entendo dessa resolução 49? Porcaria nenhuma. Porque isso está redigido da mesma maneira que se faz alguma coisa, não nem com as coxas, mas com o buraco de onde o sol não bate. Não dá para entender nada. É uma resolução enfiada ali no meio, fala, olha, tem que aí, legalizar o aborto e tem que legalizar a maconha, tá ok? É ridículo. Enfim, isso não quer dizer que o aborto será liberado. O que preocupa no Brasil neste momento é uma ação que o PDT, o partido que moveu aquela ação contra o Bolsonaro, que o levou à inelegibilidade, o PDT, ele entrou com uma ação, eu não sei se foi o PDT ou o PSOL, eu vou ficar devendo essa para vocês pesquisem no Google. O PDT ou o PSOL entraram com uma ação, acho que foi o PSOL, no STF, dizendo o seguinte: o aborto tem que ser legalizado até 90 dias da gestação. PSOL. Muito obrigado, Caniato. O PSOL entrou com essa ação e falou: a Organização Mundial da Saúde falou que é
um direito da mulher e é uma violência contra a autonomia da vontade da mulher não deixar que o aborto se realize de maneira legal e indiscriminada até o 3º mês da gestação. Aí o PSOL já quer inovar na legislação. Porque se o STF olha e fala, vamos lá, nós temos uma opção legislativa. A opção legislativa é aquela que está no Código Penal. Então, criar essa liberação do aborto, esta ação do PSOL é muito mais preocupante do que essa resolução do Conselho Nacional de Saúde. Essa resolução não quer dizer absolutamente nada, não vai interferir em absolutamente nada.